professor, beleza? Meu nome é Davi e hoje a gente vai explorar um tema fundamental para programação e para toda a área de tecnologia: a lógica na programação. Ao longo dessa apresentação, a gente vai falar sobre o que é lógica, entender a importância dela na resolução de problemas, conhecer a história da lógica booleana, aprender como ela é aplicada no desenvolvimento de sistemas e ver exemplos reais em que a lógica faz parte do nosso dia a dia, mesmo quando não percebemos. Antes de começar, vale lembrar: sem lógica, nenhum código funciona. Um computador é extremamente rápido, mas só é tão útil porque segue regras lógicas muito bem definidas. Sem lógica, o computador não consegue sequer ligar. O processo de inicialização de qualquer máquina segue uma série de verificações lógicas, chamadas de POST, Power on Self-Test, que garantem que todos os componentes estão funcionando antes de carregar o sistema. Grandes empresas de tecnologia investem bilhões em pesquisa para otimizar a lógica de seus algoritmos. Um exemplo é o algoritmo de busca do Google, que passa por centenas de ajustes por ano para oferecer resultados mais precisos. Quando falamos em lógica, estamos falando da capacidade de pensar de forma estruturada, organizada e coerente. É o estudo das regras que permitem tirar conclusões corretas a partir de determinadas informações. No dia a dia, usamos lógica o tempo todo, mesmo sem perceber. Quando você decide qual caminho seguir para evitar o trânsito, está usando o raciocínio lógico. Quando segue uma receita de bolo passo a passo para garantir que ele saia certo, também está aplicando lógica. Na programação, a lógica é a base de tudo. Um computador não entende linguagem humana de forma direta. Ele precisa que as instruções sejam dadas de maneira clara, precisa e sequencial. É aí que entra a lógica. Ela nos permite transformar um problema real em um conjunto de passos que o computador consiga executar sem erros. Essa clareza é tão importante que, em muitas empresas, antes mesmo de escrever o código, o programador desenha fluxogramas, diagramas lógicos ou pseudocódigos para planejar o funcionamento do sistema. A lógica ajuda a dividir problemas grandes e complexos em partes menores e mais simples. Esse processo é fundamental porque evita confusões e garante que o resultado final seja o esperado. Sem lógica, um programa se tornaria caótico, imprevisível e praticamente impossível de manter. A lógica é tão essencial que existe uma disciplina específica chamada lógica de programação, normalmente ensinada antes de qualquer linguagem de código. Essa matéria ensina a pensar como um programador antes mesmo de aprender a sintaxe de um programa. Em áreas como ciência de dados e segurança cibernética, a lógica também é usada para detectar padrões incomuns. Isso é vital para encontrar fraudes, ataques e comportamentos suspeitos. Até a criação de interfaces gráficas segue a lógica. Cada clique, cada botão e cada animação tem um encadeamento lógico para determinar o que acontece depois de cada ação do usuário. A lógica booleana é um dos pilares da computação. Ela leva esse nome por causa de George Boole, um matemático inglês do século XIX. Em 1854, Boole publicou um livro chamado An Investigation of the Laws of Thought, no qual apresentou um sistema capaz de representar ideias e raciocínios usando apenas dois valores: verdadeiro e falso. O grande avanço trazido por Boole foi transformar o raciocínio lógico em algo matemático. Até então, lógica era discutida principalmente na filosofia. Boole mostrou que era possível criar uma espécie de álgebra para trabalhar com proposições lógicas. O seu sistema é composto por operadores básicos: e, verdadeiro apenas quando todas as condições são verdadeiras, ou, verdadeiro quando pelo menos uma condição é verdadeira, e não, inverte o valor lógico, transformando o verdadeiro em falso e vice-versa. Essas operações podem parecer simples, mas elas são a base do funcionamento de todo o circuito eletrônico moderno. Quando você aperta um botão no celular, liga o computador ou envia uma mensagem, por trás disso há milhares ou até bilhões de operações booleanas acontecendo por segundo. A lógica booleana também é a base da computação quântica, mas de forma adaptada. No lugar de apenas 0 e 1, computadores quânticos trabalham com qubits, que podem estar em mais de um estado ao mesmo tempo, mas ainda aplicam os princípios derivados de Boole. O sistema de Boole foi crucial para Claude Shannon, considerado o pai da teoria da informação, por criar o conceito de circuitos digitais em 1937, conectando matemática e engenharia elétrica. Hoje,
A lógica booleana está presente até em filtros de pesquisa avançada no Google. Quando você coloca AND ou OR entre palavra-chave, está literalmente usando a álgebra criada por Boole. Uma curiosidade é que George Boole nunca teve diploma universitário. Ele era autodidata, aprendeu matemática sozinho, estudando livros emprestados. Mesmo assim, se tornou professor na Queen's College, na Irlanda. Outro detalhe curioso é que Boole morreu de pneumonia após caminhar por horas debaixo de chuva para dar aula, ainda molhado. Apesar de sua morte precoce, sua contribuição ecoa até hoje em todos os dispositivos digitais. Na programação, a lógica está presente em todas as etapas, desde o momento em que pensamos no algoritmo até o funcionamento final do programa. Ela dita como as coisas acontecem. O algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções que o computador deve seguir. Para criar um algoritmo funcional, usamos lógica para determinar a ordem dessas instruções, prever condições diferentes e decidir o que fazer em cada caso. Estruturas condicionais são um exemplo clássico. Vamos imaginar um sistema simples que verifica se uma pessoa pode ou não entrar em um evento. Aqui, a lógica define que só é permitido o acesso se a idade for maior ou igual a 18. Se a condição não for atendida, o programa automaticamente executa a segunda opção. Além das condicionais, também usamos lógica em laço de repetição, que permitem repetir um conjunto de instruções várias vezes, até que uma condição seja atingida. Isso é fundamental para automatizar tarefas. Jogos digitais usam lógica em praticamente tudo: movimentação dos personagens, inteligência artificial dos inimigos, cálculo de pontos e até física simulada para quedas e colisões. Aplicativos de celular usam lógica para detectar gestos como arrastar para atualizar ou pinçar para dar zoom. Esses gestos são interpretados como condições que disparam funções específicas. Até sistemas de aviação usam lógica programada para manter a estabilidade do voo e tomar decisões automáticas quando detectam falhas. A lógica não está presente apenas em códigos que escrevemos na tela. Ela é parte de praticamente todos os sistemas que usamos diariamente. Nos filtros de spam de um e-mail, por exemplo, há um conjunto de regras lógicas que avaliam o remetente, o conteúdo e até a frequência de mensagens. Se o sistema identificar um padrão que combine com as mensagens indesejadas, ele automaticamente move o e-mail para a pasta de spam. Nos motores de busca, como o Google, a lógica é responsável por filtrar e classificar bilhões de páginas da internet para apresentar os resultados mais relevantes para cada pesquisa. Isso envolve verificar palavra-chave, relevância, popularidade e diversos outros fatores. Nos sistemas de recomendação, como Netflix e Spotify, a lógica trabalha junto com a análise de dados para sugerir conteúdos. O sistema compara o que você já assistiu ou ouviu com padrões de outros usuários semelhantes e, com base nisso, faz previsões do que você provavelmente vai gostar. Na inteligência artificial e na ciência de dados, a lógica desempenha um papel ainda mais crucial. É ela que permite que sistemas tomem decisões de forma autônoma, reconheçam padrões complexos e adaptem seu comportamento. Assistentes virtuais, carros autônomos, diagnósticos médicos por computador são exemplos claros disso. Sites de compras como a Amazon usam lógica para decidir quais produtos mostrar primeiro, levando em conta seu histórico de navegação, compras anteriores e até o que outros usuários com perfil parecido compraram. Plataformas de streaming de música usam lógica para criar playlists automáticas baseadas no seu humor ou atividade, como treinar ou relaxar. Até aplicativos de previsão do tempo usam lógica para interpretar dados de satélites e sensores e prever condições climáticas para os próximos dias. A lógica é a linguagem universal da computação. Ela conecta o raciocínio humano ao funcionamento das máquinas, permitindo que transformemos ideias em soluções práticas. Ao entender e aplicar lógica de forma eficiente, conseguimos criar programas mais rápidos, seguros e confiáveis. Dominar a lógica não é apenas um requisito para quem deseja trabalhar com programação. É uma habilidade que melhora o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas em qualquer área. Estudar lógica é, no fim das contas, aprender a pensar melhor. E essa é uma habilidade que vamos levar para a vida toda.